Vamos, nesse momento, sentar confortavelmente, apoiando os dois pés no chão, alinhando a coluna. Inspirando profundamente. Expirando lentamente. Inspirando profundamente. Expirando lentamente. Vamos levar a atenção à planta de nosso pé, prestando atenção nos nossos pés, o toque dos nossos pés com o solo ou com o tecido no qual ele está envolvido, prestando atenção na temperatura, na pressão, no toque, prestando atenção em todos os detalhes do pé. Vamos nesse instante começar a relaxar a planta dos pés, relaxando os dedos dos pés, relaxando os calcanhares, relaxando o joelho, relaxando a coxa, relaxando o quadril, relaxando o abdômen, soltando o abdômen, relaxando o tórax, relaxando os dedos das mãos, as mãos, o pulso, relaxando o antebraço, o cotovelo, relaxando o braço,
relaxando o ombro, soltando o ombro. Relaxando o pescoço. Relaxando o maxilar, soltando o maxilar, soltando a língua. Relaxando as orelhas, os olhos, relaxando a testa e o couro cabeludo. Nesse estado de relaxamento, vamos levar a nossa atenção a um ponto entre as nossas sobrancelhas. E abaixo desse ponto, vamos levar a atenção à nossa região pubiana. E através do chakra básico, vamos acessar o corpo físico, entoando internamente LAM.
Lã. Vamos, nesse instante, levar nossa atenção para o segundo chakra, o chakra sexual, que se encontra a 3 dedos abaixo do umbigo. Vamos entoar internamente Vam. Vam. Acessando assim também ao corpo duplo etéreo. Vamos levar a nossa atenção ao nosso terceiro chakra, o chakra gástrico, que se localiza na boca do estômago, no final do osso externo. E vamos acessar através dele nosso corpo mental inferior. Vamos entoar internamente Ram.
vamos levar a nossa atenção agora ao chakra do coração, que se localiza no centro do osso externo, acima do nosso timo. E vamos acessar através dele o nosso corpo astral. Vamos entoar internamente Yam. Vamos entoar internamente Am. Vamos agora levar nossa atenção ao nosso chakra do plexo guttural, o chakra laríngeo, e vamos acessar através desse chakra o nosso corpo mental superior. Vamos entoar internamente Yam.
vamos, nesse momento, levar nossa atenção novamente à região entre as nossas sobrancelhas e acessar o chakra frontal e, através dele, o corpo búdico. E vamos entoar internamente o Om. Vamos levar a nossa atenção ao topo de nossa cabeça, em direção ao chakra coronário, e através dele vamos acessar o nosso corpo átmico. Vamos entoar internamente e silenciosamente o Om e vamos ficar um tempo em contemplação.
Inspirem profundamente uma vez. Inspirem profundamente uma segunda vez. E expirem profundamente uma terceira vez. Vamos mexendo os dedos dos pés, mexendo os dedos das mãos. Vamos tomando consciência de nosso corpo, voltando ao corpo mais tranquilos, mais calmos, mais conectados ao vosso propósito. E lentamente vamos abrir os nossos olhos. Bom dia. Bom dia. Todo mundo. Para chegar, estou nesse lugar também. E meus amados, todo mundo feliz, contente, verdejante? Acho que hoje eu estou violento. Hoje você está violeta. Não, eu estou aquele azul clarinho, perolado, coisa mais linda. Então está toda marronzinha, bonitinha de corrente. E você, Ana, você está o quê? Branquinho. Maravilhoso, E maravilhoso. você? Eu? Tá verde? Não sei. Devo estar platina. Platina, e um azul assim, igual aquele ali de cima, assim. Tão leve, tão lindo. Que amor. Amados, nosso curso está chegando ao fim. Não hoje. Próxima aula a gente vai tratar de alguns assuntos pertinentes ainda à questão terapêutica, mas em termos de conteúdo ela termina na aula. Dia 8 de dezembro, a nossa formatura. 8 de dezembro? 8 de dezembro. Tem uma coisa importante, mas não é desse. A formatura. Não, é uma outra coisa que foi 8 de dezembro. E já quero deixar combinado com vocês que vai ser, né, nossa formatura tem que ser formatura de acordo com o nosso propósito, que é o de auxílio. Então, dia 8 é o dia que nós faremos a abertura para os atendimentos externos. Entendi. Tá? A gente vai fazer da seguinte maneira. Cada um vai fazer 2 atendimentos externos. Desses atendimentos, tá? Separar 2 horas para cada um, vai ser um atendimento completo e aberto ao público externo. Então, vocês podem trazer quem vocês quiserem ou deixar que eu traga pessoas de fora, tá bom? Então, a gente separa 2 horas para cada um e vai fazer É atendimento. melhor a gente trazer, porque se eu sei que você é pessoa que a gente conhece, eu vou dançar. Eu vou fazer, na verdade, uma abertura aos grupos de WhatsApp que eu possuo, aqueles que Não, eu quiserem. tô falando assim, mas as pessoas que já te conhecem, eu assim, não foi bom o nome dele, não. É comprometimento, é responsabilidade. Mas é justamente isso que a gente tem trabalhado, né? É abrir para todo mundo. Não, comprometimento eu tenho, eu falo assim, né? Eu vou custar chegar lá. Eu preciso do material para estudar. Material. Nossa. Porque para mim, as Nós últimas precisamos. 3 aulas, para mim, eu não consigo separar direito o que eu fiz nas 3. Eu consigo separar na primeira. Entendo que o material que eu trago para vocês, os textos, eles são mais de reflexão. O que vocês fazem durante as aulas é que é realmente Não, o pois material mas eu de acho estudo. assim, eu, não precisei te falar, mas já falei tudo. Né? Hoje tinha que estar a apostila aqui, né? De segunda a gente ficou sabendo, na próxima aula, nessa próxima aula só eu te falar. Eu estava com o material pronto, aí a gente... Você não quer entregar? Não, a questão é a seguinte, eu estava com o material pronto, aí corrompe o arquivo, aí você resolve reescrever o arquivo. Aí durante a reescrita do material, começa a vir mais material. Ótimo. E aí eu vou acrescentando, por isso que eu estou demorando para devolver, porque está vindo muito mais coisas. Então aquilo que eu propus a trazer para vocês desde o começo do ano, que já estava pronto, quando eu perco, vem mais. E aí vocês estão com um material extra do que eu ia trazer. Por isso você pediu que eu precisava perder esses aqui.
Justamente. E outra coisa, ia ser interessante você botar a prática de cada aula, que igual assim, na minha memória maluca, as nossas 3 aulas, elas viraram uma prática só para mim. A primeira foi uma prática diferente, a questão dos cristais e dos chakras, mas depois todas as outras ficou parecendo a mesma coisa para mim. E aí eu não estou conseguindo diferenciar. Você não estava aqui? Não estava assim, desculpa. Estou todas, viu? É porque o que acontece? À medida que a gente vai avançando nisso, acaba se tornando uma prática só mesmo. Porque a gente fez o entendimento em relação à leitura dos chakras, né, a percepção dos chakras, depois o corte, que são as 2 partes mais importantes disso: ler, limpar e cortar e fazer a energização. Daí em diante fica uma coisa só, porque é o mesmo tratamento, porque já é colocar em prática essas 2 coisas. Então, o que eu venho trabalhando com vocês na prática é refinar essa leitura para que fique mais tranquilo na hora que a gente for trabalhar com o público externo, isso ficar bem mais fácil. Eu falo assim, que isso realmente requer prática também, né? E confiança também, né? Sim, por isso que eu estou pondo vocês para trabalhar. Porque eu acho assim, a confiança, ela te dá mais segurança no sentido, mesmo que você não esteja assim tão apto àquilo, mas você tendo confiança, as coisas vão fluindo. Comigo acontece isso. Por isso Então, mesmo que a gente por isso que eu tenho que ficar assim, lendo ali, para me poder... esses outros pontos mais técnicos é o apêndice do Pois mas enquanto não se tem assim, essa confiança interna, a teoria ajuda bastante. Sim, vai estar lá no apêndice dos módulos isso, porque tem os textos reflexivos e o apêndice que é essa parte técnica. Inclusive, o Hélio foi lá na sua casa, não foi ainda não, né? Depois daquela chuva de ontem? Não, é porque ele ia pegar lá a planta, né? Não foi não. Eu falei assim, eu vou junto, porque eu chegar lá, vou revistar, né? Eu vou pegar minha apostila, entendeu? A minha intenção era essa. Revistar sua casa, vou pegar a apostila. Vai ter que entrar no computador e mexer lá direto no computador, não tem impresso ainda não. Eu quero, ele se entra lá dentro. Leva o pendrive, né? Leva o pendrive. Deixa eu só te perguntar. Sim. Você também tinha dito que a gente ia trabalhar com os cristais. Sim. Igual a gente fez Os a última. cristais, bom, Sim, eu passei foi aula passada? Foi. Ano passado eu passei para vocês o que eu esquema fui, do né, uso. Mas aí você não passou nenhum texto sobre eles. Não passei nenhum texto mesmo. E aí você falou que ia dar um saquinho de cristais pra gente. Vocês estão adiantando. Você não falei nada, quem falou foi ele. Mas ele falou assim. Eu falei. Eu sei que falou. O que eu falei? Como eu estou esperando a post de cada ainda, o cristal não vai ser depois. Né? O que eu falei para vocês em relação aos cristais? Os cristais é o brinde que eu dou no final do curso. Que eu vou dar. Você está antecipando, porque a apostila não chegou ainda. Você acha que o cristal vai chegar antes da apostila? Não pode, não tem lógica não. Tem 2 aulas que ele falou que ia dar os cristais. Não, já dei os cristais. Calma. É a aula dos cristais, já foi dada. Pois é, estou falando. Aí foi muito depois das outras aulas. Pois é, só que desde o começo do ano eu falei para vocês que no final do curso eu vou dar o diploma de vocês e juntamente com o diploma eu vou dar um kit de cristais. Eu achei que era já durante a aula. Mas não é melhor durante as aulas de cristais para a gente usar eles? Não. Entendi. O kit dos cristais vai junto no final. Eu não estou nem muito preocupado com os cristais, né? E hoje? Eu acho que vocês deviam se preocupar principalmente em escrever a apostila do coração de vocês. Essa é mais importante do que qualquer papel ou qualquer coisa. Escrever a apostila? A apostila do coração de vocês. Eu já estou escrevendo, só que eu estou querendo finalizar os capítulos, porque tem um monte de capítulo que iniciou e está em aberto. Que eu preciso então vou começar mais um capítulo para vocês hoje. O que são os chakras? O que é o trabalho do chakra depois desse desenrolar todo? O que acontece com o chakra depois do desenvolvimento máximo e da abertura máxima que ele pode ter? Então, para a gente finalizar esse conteúdo,
a gente vai trabalhar e entender o chakra quando ele passa com oitava superior. Porque até agora a gente tem trabalhado com o chakra em relação às nossas vivências cotidianas. Mas o que é o chakra quando ele passa para a oitava superior? Porque nós, enquanto terapeutas, a gente tem que buscar também o nosso próprio desenvolvimento e entender esse próprio desenvolvimento. Então, o que é essa leitura que nós vamos fazer quando ele passa para um estado em que ele não precisa mais ser limpo, ele não precisa mais ser energizado, ele não precisa mais estar preso às mazelas do mundo. O que é o chakra já desenvolvido, já, por assim dizer, elevado? Porque nosso objetivo é esse, é nos elevar enquanto pessoas. Então, também é interessante nós entendermos qual que é essa parte em que o chakra ele muda. Porque ele não é só aquele formato bonitinho. Se nós estamos pretendendo o nosso próprio caminhar rumo à ascensão, independente de quanto tempo nós vamos levar a isso, como é que o nosso corpo ele modifica em relação a esse processo também? Então, só para a gente finalizar esse estudo, porque também é um estudo dos chakras, e nós temos feito isso desde o começo do nosso curso, como é que eles são como quando a gente já atinge um grau maior de desenvolvimento? Então, cada chakra ele vai mudar a sua forma dimensional. Ele vai deixar de abrigar aquela cor e vai começar a abrigar uma frequência superior a ela. Existem 7 frequências que fazem a sustentação energética do nosso planeta. São frequências que seriam como se fosse a luz divina, passa por um prisma e esse prisma divide em 7 frequências diferentes. Eu estou usando o termo frequência para não confundir com o termo cor. Apesar deles terem cor, eles são muito mais definidos pela frequência do que pela forma da cor. Essas frequências são os 7 raios que a gente vem recebendo como informação nos últimos, digamos, 8 a 12 anos, que são os raios que são trazidos para nós, primeiramente pela fraternidade branca. Hoje a gente não usa tanto o termo fraternidade branca, é mais fácil a gente utilizar a fraternidade universal, porque não é somente o branco, eles são essa divergência, essa dissolução dessas outras frequências. A saber, nós temos o raio azul, o raio amarelo dourado, o raio rosa, o raio branco, o raio verde, o raio rubi dourado e o raio violeta. Sendo o último, hoje, uma expansão enorme de práticas, cerimônias e entendimentos do raio violeta, inclusive a utilização dele para a limpeza ambiental da chama violeta, né? Mas são todos esses 7 raios que são chamados raios planetários. Para o nosso cosmo local, são 12 raios que sustentam eles. A gente não vai trabalhar com eles, a gente vai trabalhar só com os 7 locais, os 7 planetários, que eles nos sustentam. Tá? Os 3 primeiros são chamados raios da criação. É o raio azul, o raio amarelo dourado e o raio rosa. Eles são conhecidos como o verbo, a sabedoria e o amor, que é a chama trina. Esses 3 raios, eles pertencem ao, utilizando a trindade bíblica, o verbo é o Filho, a sabedoria é o Espírito Santo e o amor é o Pai. Então, esses 3 princípios são os que deram início à criação. Tanto é que a gente tem um trabalho específico desses raios, que é a chama trina. E depois a gente tem os outros raios que vão a partir desses 2 raios.
no nosso corpo, nós temos essa formação também. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é o básico, o chakra Muladhara. O Muladhara é aquilo que a gente conhece como reino, o plano físico, a manifestação última da divindade. De tudo aquilo que a gente estudou, de tudo aquilo que a gente viu até hoje, a matéria, ela é impura ou a matéria é pura? Matéria, ela é impura. Matéria que você fala assim... Matéria, ou a matéria. Dentro da lei divina, eu acredito que ela é pura. Exatamente. Dentro da lei divina, ela é pura. Tanto é que eu venho me falando para vocês, desde que a gente começou o nosso estudo, que o nosso corpo físico, ele é perfeito. Ele é a manifestação perfeita de tudo aquilo que nós já temos lá dentro. Então, ele é perfeito. Então, o raio cósmico, que se adequa, na verdade, que o chakra ele vai vibrar nessa mesma frequência, é um raio que traz pureza. Das cores que eu falei, aquela que nos traz a pureza é o branco. Então, quando o básico ele está completamente harmonizado, completamente entendido dessa questão da pureza da matéria, do entendimento não dual, de que nós somos a manifestação da divindade em sua última instância, ele muda a frequência dele do vermelho, que ele continua emitindo, mas ele muda a frequência dele para o raio branco. Então ele se torna receptor da frequência do raio branco, o raio da pureza. E aí ele tem esse novo conjunto de vibrações dentro dele, que não é somente o vermelho, que o vermelho é a cor dele, ele não deixa de ter a cor dele, mas ele passa a ter uma frequência maior, uma oitava superior dentro do raio branco, que é o raio da pureza. Nesse instante ele já não tem mais nenhum problema, ele não tem nosso corpo físico enquanto manifestação vinculada ao chakra básico, é um corpo de pura perfeição. Não tem mais nada do que retirar ou colocar nele. Beleza? Daí nós passamos para o segundo chakra, o chakra relativo a movimento. Porque o segundo chakra, quando excitado, ele nos fala a respeito de movimento, que ele pode ser um movimento harmônico ou um movimento caótico, dependendo do quão nós estamos resolvidos internamente em relação a ele. Nós temos dele um fortalecimento da energia sexual, né? A Kundalini, ela só chega a subir um pouco até ele, e quando nós já nos resolvemos completamente e nós liberamos essa energia, nós oferendamos a energia pessoal à divindade, que é quando a Kundalini sobe e sai pelo coronário, né? Essa é a oferenda do pessoal à divindade. Então, o segundo chakra, que é um chakra de movimento, ele precisa estar harmonizado em relação ao seu próprio movimento. Uma forma dele estar harmonizado em relação ao movimento é quando esse chakra tem ritmo. Porque o movimento ele só é harmônico quando ele tem um ritmo e esse ritmo é seguido. Porque senão ele é um movimento bagunçado. Ele está em movimento, mas ele está bagunçado. A frequência que faz um chakra, no caso, a energia do movimento tem um ritmo, e esse ritmo ordenado é a energia da frequência violeta. Porque o violeta, em termos do raio cósmico, ele traz a mudança, a transmutação, mas ele também traz o ritmo, para que isso ocorra, para que não seja algo bagunçado. Que adianta mudar as coisas de lugar e essas coisas ficarem bagunçadas? Não adianta nada. Você tem que ter um ritmo certinho de mudança. Não adianta eu tentar mudar essa sala toda de uma vez, porque isso só vai
atrapalhar o processo. Eu tenho que primeiro pegar os itens mais frágeis, colocar lá fora, depois pegar os que são menos frágeis, colocar fora. Isso não tem um ritmo de acontecimento? Não tem uma sequência lógica que tem que ser feita, mesmo que seja um movimento constante? Então, para o segundo chakra, a frequência que aumenta, a frequência da oitava superior dela é o raio violeta. O violeta mesmo, a cor violeta, é dele. Mas o raio violeta se manifesta para o segundo chakra. E a frequência que ele toma quando ele passa para essa oitava superior. E aí faz com que tudo entre no ritmo, que é o ritmo do universo. E aí nós não precisamos ficar brigando entre os meus desejos e os desejos do universo, porque está tudo sincronizado. Daí a gente parte para o terceiro chakra, o Manipura. O Manipura, ele lida com o poder. Qual que é a forma mais poderosa do poder? Aquele poder que está ligado com o divino. Não tem outro poder que seja mais poderoso do que o poder que fala a respeito do divino. Se a gente observar os grandes movimentos de guerra que a gente teve durante a humanidade, a maioria deles, se não o 95%, estava envolvido em questões religiosas, questões relativas ao conhecimento com o divino, e que deu o que deu. No caso, por exemplo, o movimento conhecido como ISIS, o movimento conhecido como Cruzadas, o movimento conhecido como IRA. Todos eles eram movimentos religiosos. A ISIS é o quê? O ISIS é o Estado Islâmico, tá? Que é a implementação forçada de uma interpretação do islamismo. Da mesma forma que temos vários outros movimentos desse sentido. Então é poder. Então o segundo chakra é poder. Então o maior poder que a gente pode utilizar para movimentação, controle, é o poder religioso. É o poder da conexão com o divino. Então nós temos que ter nesse chakra, quando ele está totalmente resolvido, uma energia que liga com esse poder divino. O raio que faz esse papel é o sexto raio, o raio rubi dourado, que é o raio da sacralidade. É o entendimento de que tudo é sagrado. É o entendimento da conexão, que um grão de areia tem o mesmo peso de sacralidade para o universo do que um grande aglomerado galáctico. Isto é entender o sagrado em tudo, é ver o sagrado em tudo. Isso é abrir mão do ego fechadinho, do conhecimento fechadinho. Porque quando eu vejo que tudo é sagrado, não tem nada que seja especial. E aí eu tiro a minha figura de querer ser alguém especial. E isso faz o ego se render ao divino. E aí ele passa. Ele já tem a cor amarela. Quando ele tem a iluminação desse entendimento, ele passa por dourado. Quando ele entende esse entendimento num contexto completamente divino, ele, além do dourado, ele entra o rubi. Então ele fica rubi dourado, que é a frequência do sexto chakra, o chakra da sacralidade. Quer perguntar alguma coisa, Wanda? Tanta coisa, né? Melhor não perguntar. Então só ouça com o coração. Próxima frequência que a gente traz é a frequência do coração, o chakra do coração. Esse chakra, ele já naturalmente já começa a esboçar essa mudança, porque nós começamos a entender esse contexto de que todo mundo é uma irmandade, todo mundo é um único organismo que vive vidas separadas na ilusão do corpo. Então, quando a gente já tem esse conjunto de entendimentos, ele naturalmente já começa a demonstrar o próprio raio
que ele vai manifestar. Por quê? Nós temos o amor pessoal, o amor limitado, que é o da luz verde, que é o primeiro entendimento do conjunto, em que nós, enquanto grãos de areia, só formamos uma praia porque cada um é um grão de areia. A praia não é a praia se não tivesse um grão de areia lá junto com ela. Então, primeiro a gente entende esse amor limitado, para depois passar por o amor pleno, entender que nós somos a praia, além do grão de areia. Então, eu já havia falado para vocês que quando há esse entendimento, saindo do amor limitado para o amor ilimitado, saindo do amor condicional para o amor incondicional, essa cor do chakra cardíaco, ele deixa de ser somente o verde, ele passa a ser o rosa. Então ele já afiniza com o raio de manifestação que ele vai ter, o raio rosa, que é o raio do amor incondicional. Esse raio, essa frequência, ela é tão poderosa que ela que é a cola que mantém todo o universo unido. Então, enquanto o verbo cria, o amor mantém. O amor que gera essa cola que mantém o universo todo unido. A gente utiliza o amor da forma que nós entendemos, mas ele é muito mais amplo do que a nossa concepção atual do que seja amor. Então, quando fala assim, o universo é unido por amor, aí há aquele pensamento, mas não tem a questão da gravitação, das forças eletromagnéticas? Sim, existe. Mas, como eu falei, a nossa noção de amor não abarca o que é realmente o amor. Quando nós chegarmos a esse ponto, aí nós vamos compreender com uma profundidade bem maior o que é o verdadeiro amor. E aí nosso cardíaco, ele vai estar trabalhando com o raio rosa. Daí a gente parte para o próximo chakra, o chakra da garganta, o Vishuddha. O Vishuddha, eu sempre falo com vocês, que é o raio da modificação da realidade. É aquilo que, quando ele está harmônico, nós modificamos a realidade. O raio dele tem que estar de acordo com isso, porque é o raio que cria a realidade. Lembra que eu falei agora há pouco que os 3 primeiros raios são os raios construtores do universo? Então, o primeiro raio, ele tem que ser aquele raio que dá o Big Bang. É o da expressão, o da ordem, o que põe as coisas para movimentar. Então, ele está exatamente em consonância com o chakra da garganta. Ele não modifica, na verdade. O chakra da garganta, ele utiliza a luz azul e a frequência que ele vai manifestar é a frequência azul, só que é uma oitava superior. Enquanto aqui a gente faz pequenas modificações na realidade, quando ele parte para uma oitava superior, ele faz grandes modificações na realidade, construções cósmicas, construções multidimensionais. Tá? Isso nós ainda não entendemos. A gente não entende nem o poder dele nessa dimensão, quanto mais o poder dele numa dimensão superior. Hoje a gente não consegue compreender o poder que a gente já tem. Cada um de nós é uma bomba atômica, de tão poderosa que é o chakra laríngeo. O chakra laríngeo, ele é altamente poderoso, mas nós não temos o mínimo de poder de concentração suficiente para utilizar o chakra laríngeo como ele deve ser utilizado. Então, naturalmente, nós já temos um botãozinho de restrição do chakra laríngeo, que é chamado aceitação. Nós não aceitamos esse poder. Nós entendemos que esse poder é um poder externo e não que é um poder naturalmente nosso. Isso, eu acho que a gente aceita, a gente não sabe usar. Você não sabe usar porque não aceita. É. Porque se aceitasse plenamente, sabia usar.
Tem muitas correntes que trazem que um dos maiores problemas da humanidade é o medo da nossa grandeza e do nosso divino, do nosso poder. A gente tem medo, por isso a gente foge. Pois é. Um medo de responsabilidade, um medo de... A gente não aceita a grandeza, a gente trava laringe. Mas é difícil. Eu também acho. E é estranho porque a gente, eu pelo menos, eu não sei dizer que é difícil, mas eu sei, eu sinto como difícil. Pois é. Então, e a gente já tem o verbo divino dentro da gente. Ele só passa para uma escala maior. Mas exatamente eu sinto isso, assim, que eu sei que eu bloqueio algumas coisas assim, tenho dificuldade de... Eu quero, mas não libero. Sim, sim. Exatamente isso. Eu sei. Mas essa consciência é maravilhosa. Essa consciência é maravilhosa. Entendeu? Eu quero, todo dia eu converso, estou fazendo a nossa frase, né? Mas eu não libero. Eu queria saber onde que está a causa. A chave do não liberar. É isso que eu quero. É o pulo gato. Hoje, durante a meditação, eu ficava escutando você falar dos chakras, o mantra, eu fazia, mas eu liberei uma outra chave dentro de mim, assim, de algo. Então, exatamente. Eu entrei em contato, peguei aquela, ficou foi ótimo. gostoso. Mas o que eu vejo, assim, eu entendi isso exatamente nessas meditações. Porque, assim, eu quero expressar, né, o uau, o que for, mas ele prende aqui na minha garganta. Ele começa e depois ele fala, tchau. Aí eu falei, então você quer nesse nível. Essa é uma chave muito importante, porque até então você nem tinha percebido isso. Exato, não tinha. Esse que é aquele negócio. Estou com dor de cabeça 5 horas, cabeça doendo. Não estou não, mas supondo. Eu sei. Aí depois, em 4 horas e meia que tá minha cabeça tá doendo, que eu percebo, eu estou com dor de cabeça, tem que fazer alguma providência para resolver. É mais ou menos isso que a gente faz, a gente fica um tempão sofrendo. Não, eu não sou assim nesse caso. Não estou falando que é você. Não estou falando que é você. Estou falando que muita das questões do adormecimento desse estado. Não, por exemplo, eu estou falando assim, no lado físico eu já tenho essa consciência, eu já tomo uma atitude assim, mais rápido, entendeu? O outro lado é que está pegando. Vai ser resolvido. A gente só tem a eternidade inteira para isso. Nossa, é mesmo. Tem razão. E aí é que vem, aproveitando esse gancho, que é maravilhoso, a gente parte para o penúltimo chakra. O penúltimo chakra, a gente tem que ver as coisas de forma clara. Inclusive, saber que a gente pode criar historinhas para nós e viver essas historinhas, que a gente chama de autoilusões. Esse filtro que impede da gente ver com clareza o que a gente está querendo, porque por algum motivo a gente acha que vai entrar no processo de sofrimento, que às vezes não é nem consciente esse achar que vai entrar no processo de sofrimento, e cria um filtro para impedir que essa realidade seja vista de uma forma verdadeira. Então nós criamos um estado ilusório, um estado falso, para impedir que nós vejamos o verdadeiro que nós somos. Isso inclui as nossas capacidades e limitações. A gente cria esse filtro. Então, a frequência que tem que manifestar para isso tem que ser uma frequência que trabalhe com a sabedoria, mas com a verdade ao mesmo tempo. Ou seja, é uma sabedoria em aplicação, porque eu tenho que quebrar esse filtro, quebrar esse véu para enxergar as coisas verdadeiramente. Crenças limitantes. E para isso a gente trabalha, ele vai manifestar uma frequência de luz, uma frequência da luz divina, que trabalha com esse grau de sabedoria, que é a sabedoria universal, mas também com a verdade. Sabedoria, dentro dos 3 raios, o primeiro é o raio amarelo dourado. A ação para essa sabedoria é o raio azul. A combinação material do azul com o amarelo é o verde. Então, o chakra frontal, quando ele se eleva à 8ª superior dele, ele traz a frequência do raio verde.
Porque é o raio da verdade. É o raio que permite furar verdadeiramente o véu com a sabedoria para que possa olhar aquilo sem drama. É a mesma coisa como se você fosse um observador externo da sua vida, olhando para a sua vida. Se você é um observador externo da sua vida, que drama que você vai enfrentar? Não vai enfrentar drama nenhum. Por quê? Porque você é externo. É que nem a questão, por exemplo, eu posso dizer o que vocês vão fazer para se resolver e largar. Mas eu vou gostar. Não, mas não a questão, não estou falando em relação a você, estou falando em relação a mim, por exemplo. Eu falo o que você deve fazer e para mim é fácil. É verdade? Agora, os mecanismos que vão criar esse movimento é seu. Então, mas quando assim, quando fala, né, no caso, se você fala assim, não, você tem que fazer aquilo ali, não assim, ficar me vigiando, mas assim, me dá aquele alerta ali, aí aquilo, na verdade, acaba incomodando, né? Porque quando a gente fala alguma coisa com alguém que ela já sabe, não que eu ouvi, aí você incomoda. Aí ela tem dois caminhos. Tomar uma atitude e tentar resolver, ou fingir que não ouviu e ficar com raiva de quem falou. Por exemplo, se eu falar assim, Wanda, deixa de ser birrenta. Você gosta de falar isso comigo, tudo bem, não adianta. Não adianta, ouviu? Ela já cortou. Mas ela sabe que é deixa de ser birrenta. E a raiz dos problemas, a raiz dos Pois é, mas a raiz das questões que impede você ver completamente o que você tem que mudar é a birra. E aí? Não, pois é, mas a birra, no meu caso, eu entendo para mim que é uma autodefesa que eu tenho, que às vezes eu não estou pronta ainda para solucionar aquilo. Quero uma resposta interna para eu tomar atitude, que eu quero fazer, mas eu quero ter controle do que eu estou fazendo. Mas se realmente ele é eu me conheço também, né? Mas é ótimo se você se conhece. Mas que tal pensar o seguinte, se essa capa de controle, capa de proteção que impede o externo, não está pedindo o interno de crescer. Isso, está. Então, por que não quebrar esse autocontrole? Mas eu faço parte, eu sou produto do meio. Esquece o meio. Não você não está no meio. No momento eu não Não, o meio agora, que é esse meio terapêutico que a gente está aqui agora, exatamente, é outro meio. Por que não pode quebrar agora? Mas esse aqui, esse aqui, eu vou trabalhar ele, eu até concordo e falo assim, não, é mesmo. Só que quando eu chego lá fora, veio os externos assim, aí eu tenho que ter um jogo de cintura que ainda não estou preocupado com o externo? Não tem jeito, meu filho. Tem jeito. Tem. Solta a mão do corrimão. Só que eu não ia falar isso. Solta a mão do corrimão. Fred, solta a mão do corrimão. Não, vai falar isso, não tem ótimo. Sim, mas você entendeu a questão do observador externo? Entendi. Esse é o ponto do observador externo. O observador externo vai falar assim, solta a mão do corrimão. Quando a gente chega à frequência do frontal, na luz verde, que a gente consegue olhar para a nossa vida como um observador, não que a gente não possa tomar essa atitude agora, antes de atingir a frequência do verde nele. Aquela capacidade, no meu caso, você sabe, você tem a resposta, você percebe, só que você ainda não está forte o suficiente para aceitar o externo. Quer dizer, eu já estou meio caminhando, não estou convencida não, porque realmente eu quebro um monte de essas coisas do externo, assim. Mas ainda não é o suficiente o meu eu, entendeu? Para mim eu não estou satisfeita. Mas não é justamente pegar o eu, pegar um muro de chapisco e raspar a cara dele no muro de chapisco. Eu não quero machucar assim também, não, peraí. Mas não é justamente, você não está com medo pegar e raspar a cara no muro de chapisco? Talvez não seja interessante para você mesmo falar assim, pegar e abrir o peito e falar assim, agora vamos ver o que realmente acontece? Não, mas eu gosto de fazer isso, eu até faço, quando eu sei que eu vou dar conta de arcar com as consequências. Querendo ou não, qualquer ato que a gente faça, pratique ou qualquer coisa, tem as consequências. E eu acho o seguinte, você tem que estar fortalecido o suficiente
vai arcar com essas consequências. Então, assim, entra muito assim, o lado prático nas minhas decisões. De falar assim, não, eu vou tirar aquele negócio dali. Então, a Ivone não vai gostar, não vai gostar, então. Mas eu estou preparada para aceitar o não seu, o não dele, e saber que assim, eu fiz e dou conta. Então, as coisas que eu não fiz ainda, porque eu sei que eu não vou dar conta. Eu não quero ficar frágil. Eu sei o que eu quero e sei explicar. Então quebra tudo isso, arranca essas correntes no assim, peito. Não literalmente, porque senão vai destruir o polar. Escorrega do sofá. Então escorreguei, deixa eu ver. E aí, por último, já entendendo. Tá vendo aí? Aí já por último, entendendo essa questão da sabedoria, a gente parte para por isso, sabedoria. Igual, por exemplo, tudo isso que você falou agora dos raios, aí você falou esse, aquele, esse, eu quero isso escrito, porque aí eu falo, vou trabalhar esse aqui primeiro. São etapas. Depois eu trabalho esse, porque cada um tem uma forma de alcançar os seus objetivos. Por mais que você dê formas e explique, eu vou associar aquilo que você me explicou e vou fazer do jeito que eu dou conta. Pega o celular aí que eu ponho para os seus R$7 hoje. Tem teoria deles. Enquanto você vai ouvindo, fala o chakra, os mestres envolvidos e o que o raio trabalha. Eu já tenho isso no YouTube, você quer? Quero. Manda, mas empresta lá. Vocês podem fazer isso, vocês podem assistir depois dessa aula, porque ela está sendo gravada e eu vou publicar no YouTube daqui a pouco. Então, eu vou falar. É bom que vocês ouvem seus próprios comentários. Tem isso e tem no YouTube. Não, eu acho legal isso. Essas coisas, no meu caso, que cada pessoa tem o seu método. Claro, ninguém tá esperando que você saia daqui da aula e de repente já se torne um mestre ascensionado. Não, eu não espero nada disso. Se acontecer, maravilha, né? Eu gosto exatamente disso, porque ali, a hora que eu escuto, aí eu vou questionar, né, entender e fazer ali o processo para o meu entendimento interno e aceitar. Olha só, depois que você aceita. No YouTube do meu canal, Cromoterapia Intuitiva, tem uma lista de meditações que envolve chakra e a frequência cósmica, tá? Assim que terminar essa aula, eu vou publicar lá no nosso grupo, tá? Essa playlist, que aí pode ser acessada e vocês fazem essa meditação quando vocês quiserem. Ela tem algumas que estão 7 minutos, outras vão até 13 minutos, então é uma coisa bem curtinha e dá para ser feita, tá bom? Eu vou publicar lá, mas você pode entrar no YouTube, caso por algum motivo, por exemplo, quem está assistindo aqui posteriormente pode entrar no YouTube e procurar Cromoterapia Intuitiva e tá lá meditações e acessar elas. Eu tinha uns assim que eu gostava muito, acontece que era no meu outro aparelho, aí ele apagou tudo, aí eu acabei que eu perdi. Talvez seja para recomeçar um outro estudo. O lance, a dificuldade que eu já falei, todo mundo já sabe, de ficar nisso aí, procurar, não dou conta. Você conta da Lúcia? Eu estou enviando para você no Messenger do Facebook. Tá bom. De você para você mesmo. Então, assim, é isso que eu estou trabalhando também, para mim poder abrir esse canal assim, para essas coisas que vão me interessar, que realmente eu tenho preguiça. Não tem problema, ninguém vai te exigir nada que não seja de você mesmo. Não, exatamente, mas isso aí eu já estou tranquilo, ninguém consegue exigir nada de mim não, porque eu faço aquilo que eu dou conta que vou fazer do jeito, entendeu? Isso eu já sou assim há muitos anos, eu já incomodo a família inteira. Então, por último, nós temos a abertura do último raio, que já naturalmente já é um estado elevadíssimo de frequência, mas ele também tem a sua oitava. Ele também já tem a oitava superior, que é o raio dourado. Então, o raio dourado, o raio da sabedoria cósmica, ou seja, sabedoria de fazer tudo o que deve ser feito, nos lugares que deve ser feito. Saber qual posição, se coloca uma pedrinha na praia, assim, que posição deve se colocar um elétron na nuvem eletrônica para que ele possa gerar aquilo. É o raio dourado, amarelo dourado, ele manifesta no nosso chakra coronário,
que é esse entendimento cósmico, ou multidimensional, ou multicósmico, o nome não importa muito, de saber que cada coisa está no lugar devido. Existe elétron fora do átomo? Existe sim. Inclusive a gente faz isso, nem precisa ter um reator de partícula para fazer isso. Toda televisão de tubo já faz isso. Quando você atrita... cai no chão, ou não cai no chão, isso. Eles continuam, eles são muito pequenos para a gravidade puxar eles. Se você raspar o braço numa superfície plástica num dia como hoje, um dia mais seco, você vai ver os seus pelinhos dos braços eriçar. No cabelo. E de repente, se você fizer muito, você acaba dando choque nas outras pessoas. Então façam isso em casa, tá? Poxa, meu pai não vi isso. É em casa que tem que fazer isso. É verdade. Na verdade, você leva choque no ônibus por causa desses elétrons livres. No inverno a gente fazia aula de vôlei, aí você fica quicando a bola no chão rapidão, encosta no outro, sai, você vê até faz, dá um raio assim, e dói. Pois é, mas quando isso acontece assim, que você está assim, só a harmonia está... Dá choque nos outros? Não, isso não tem nada a ver com harmonia. Isso tem a ver com você doar um elétron ou perder elétrons, e aí você fica com a quantidade de elétrons do seu corpo desbalanceada. Isso é física clássica, não tem nada a ver com questões transcósmicas extradimensionais. Mas questões emocionais transcósmicas podem causar esse desequilíbrio, não? Pode. Você, dependendo do tanto que você está internamente carregado, então, você pode dar choque nas pessoas. Eu só estou comentando que... facilidade, com bastante frequência, está sempre assim, em choque, né, com ela. Então, ela precisa de se harmonizar internamente. Precisa, porque ou você pode manifestar isso na forma de emissão elétrica, né, dar literalmente choque nos outros, ou você entrar no estado de curto-circuito interno, e aí você tem problema nos nervos. Porque com esse curto-circuito interno... Aí não tem controle, né? Fica explosivo. Você pode ficar explosivo ou você começar a dar espasmos. Quer ver uma situação interessante em relação a isso? O Parkinson, dentro dessa leitura energética. Dentro da leitura energética, tá? O que é o Parkinson? O Parkinson é aquela pessoa que é muito controladora. Ela é tão controladora que ela fica entrando em choque com todo mundo porque quer manter o controle. Então, ela está nesse estado de choque o tempo todo com os outros porque quer tudo certinho, tudo bem controladinho, tudo no mínimo detalhe. Mas fisicamente também, porque é a danificação do cerebelo, que é quem faz o controle motor do corpo. E aí ele perde a capacidade de manter o controle. E aí você fica, o cerebelo que perde a capacidade de manter o controle do corpo, ou seja, ele fica danificado em relação ao controle elétrico dele, porque o cerebelo vai fazer essa emissão. A ordem cerebral, ela é como se fosse o verbo divino. Ela é um choque que vai e volta e ela não tem controle, ela não tem conservação. E aí na hora que ela manda de todo jeito, e ela fica o tempo todo circulando. Então, quem mantém o controle e a conservação é o cerebelo do mundo. Então, ele que faz o papel de dizer qual corrente elétrica está passando. E aí, se a corrente elétrica não está adequada, espasmos acontecem. Isso pode vir até o Parkinson, quanto espasmos involuntários que a gente, vez por outra, tem. Isso é forte. Eu tenho uma amiga que ela recebe tratamento da espiritualidade, eles precisam botar subestações energéticas no corpo dela, porque senão ela faz até o elevador parar de funcionar. Ela já apertou o botão, tomou um choque e o elevador travou um tempo depois e voltou. Quer ver um outro estado? Eu até já citei isso para vocês, não informalmente fora da aula, que é o meu próprio campo energético. Meu próprio campo energético, eletromagneticamente falando, ele é uma bagunça. Eu tenho que estar o tempo todo, assim, não posso dar muito espaço de tempo em que eu esteja atuando terapeuticamente. Porque enquanto eu estou atuando terapeuticamente, todos os meus conflitos, eles vão sendo resolvidos. Todos os meus choques conceituais, e não estou falando das questões de controle, mas os conceituais, que são naturais da minha pessoa, e aí eles vão ficando harmônicos, eles ficam harmônicos. Então, eu não tenho problema no meu campo eletromagnético. Quando eu não estou atuando, eu fico muito tempo sem atuar terapeuticamente, ou seja, dar vazão a essa capacidade minha, meu campo fica bagunçado.
e aí meu celular pifa, meu computador começa a travar, meu tablet começa a travar, os aparelhos eletrônicos ao meu redor começam a parar de funcionar direito. A gente tem que exorcizar assim. Mais ou menos isso. Aí fala assim, usa a placa André Philips, que é um símbolo. Mas ela arruma dos aparelhos, não é da gente, não. É para colocar no aparelho, que foi eu falado. O André Philips, que é um símbolo, uma geometria sagrada, que evita que pessoas que nem eu escangalhem o aparelho. Não funciona. Eu escangalho o aparelho. Usa um símbolo quântico de proteção para evitar que o aparelho se escangalhe. Não adianta, eu escangalho o aparelho usando o símbolo quântico também. Então, meu campo ele excede proteções. Então eu tenho que estar o tempo todo atuando terapeuticamente. Assim, não posso dar um espaço muito grande, por exemplo. Se eu ficar 3 semanas sem atuar terapeuticamente, o meu campo já está bagunçado. Eu não posso ficar muito tempo sem atuar, não. Na verdade, nem 3 semanas, no máximo uma semana. Com o seu ectoplasma, não? É porque o pessoal fala que geralmente algumas encarnações, alguns tipos de corpos físicos e encarnações mesmo de duplo etéreo também, são tipos de vivências de ectoplasma. E alguns são como se fosse caixa d'água, num lugar que está todo mundo com sede. Se você não dá vazão a essa caixa d'água constantemente para o local certo, ela vai começar a vazar a água e vai ter saques. Né? Tem gente que tem saques, tem gente que dispara, né? Raios. Eu não disparo raios ainda, só o meu campo mesmo fica dando PEM, pulsos eletromagnéticos, e fica escangalhando tudo. É um tipo de dispara raio, né? Não na minha concepção com o físico. Bom, então, quando a gente chega nesses estados, é esse tipo de alinhamento que nossos chakras têm. Eles não têm mais nada a ser manifestos nos corpos, em termos de doença, que no caso seriam esses conceitos errados, né, que vão manifestar, e não tem mais nada para manifestar. Eles já estão plenamente alinhados e já dentro do propósito divino elevado. Esse que é o caminho que a gente vai tomar para os nossos chakras no futuro, que pode ser próximo, que pode ser um pouco mais distante, e isso realmente não importa. Mas é importante entender, nós temos uma base, que é o que a gente tem agora, e nós temos um futuro, que é esse que eu planei para vocês, em relação à frequência divina manifesta nos nossos chakras. É assim que eles se tornam, é assim que a gente vai frequenciar mais para frente. Então, eu tomo todos os dias 15 minutos de banho de sol, assim, de meio-dia às 12 é o sol da saúde, né? E aí eu aproveito e também procuro, assim, harmonizar os meus chakras. Fico 15 minutos. Dia às 12 que você toma sol? Eu não fico de meio-dia dentro desse horário, 15 minutos que você fica. Às vezes fico 20, meia hora, né? Depende do que eu estou mentalizando na hora, e a hora passa eu não percebo, né? Mas nem dou conta, porque o sol assim queima. É engraçado, olha que eu sinto assim. E o meio-dia, assim, de meio-dia até meio-dia é mais forte. De meio-dia e meio. Assim, tem uma hora ele fica mais brando. Aí é que você sente que ele aperta. Mas assim, eu já testei, já fiquei meio-dia. 10 minutos depois eu já estou com vontade de sair correndo. Aí depois de meio-dia, tipo assim, 20 para 1, 15 para 1, porque eu moro na rua, tem um colégio lá e apita, né? O horário de entrada ali, de saída, então eu procuro pegar esse horário para não exceder. Entendi. E aí eu observei isso. A intensidade assim, do calor dos raios é engraçado, viu? Então, assim, de 12 horas até assim, umas 10 para 1 é fortíssimo. É o mais forte. E depois ele ameniza. Tem a questão da inclinação da Terra, mas depois a gente fala isso. Eu vou encerrar aqui com o pessoal de casa, que a gente vai começar a prática daqui a pouquinho. E até agora. Não, pois é.